Olá, o programa Perspectiva está no ar e aqui a gente sempre debate temas atuais de interesse público e, é claro, muito comentados nas mídias digitais. Hoje a gente vai falar de beleza, de estética e de saúde. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica revelou que nos últimos 2 anos a procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou 390% em nosso país. O Brasil é o segundo colocado no mundo nesse tipo de procedimento, perde apenas para os Estados Unidos. A gente tem aí o Botox e o preenchimento com ácido hialurônico como as opções mais procuradas pelos pacientes. E para a gente repercutir esses números, falar dos procedimentos, eu convido o médico dermatologista Lucas Basmagi para bater um papo com a gente. Doutor Lucas, obrigada. Oi, Lívia, boa tarde, tudo bem? Isso é realmente uma constante no nosso consultório, aumentou muito o número de procedimentos. Eu até acho que o Brasil é subnotificado, talvez ele seja o primeiro, né? Os Estados Unidos têm uma notificação epidemiológica um pouco mais adequada, então realmente eu acho que até o Brasil deve ser o primeiro. Eu acho que essa questão dos procedimentos não cirúrgicos, Certo. eles vêm ganhando o campo devido a não tem cicatriz, não tem aquele tempo de espera, não tem o risco de anestesia. Existe um termo que a gente fala muito nos procedimentos, que é o downtime. Então, qual que é o downtime do procedimento? O que é isso? O tempo de recuperação. Então, realmente, eu acho que o público é mais imediatista hoje em dia e eles preferem mesmo. Bom, e agora falando sobre esses dois procedimentos mais procurados, o Botox e o preenchimento com ácido hialurônico, qual seria o efeito na pele do paciente, por exemplo, porque eles seriam assim tão procurados, fazem tanto sucesso nos consultórios? Então, o preenchedor e o ácido hialurônico, eles são utilizados desde 1980. Na verdade, eles começaram a ser utilizados por um casal de cirurgião plástico nos Estados Unidos. E realmente, se você for ver as indicações deles, né, são o que o paciente mais se queixa, que são as rugas estáticas e dinâmicas, né, da região da testa, da região periorbitária. O preenchimento ele vai agir naquela região onde o paciente já tem uma atrofia, ele vai envelhecendo e vai formando vamos dizer, alguns defeitinhos no rosto que você consegue corrigi-los e colocando ácido hialurônico em determinada região. Então, por isso que eu acho que ele é tão procurado, que são as principais indicações mesmo que o paciente procura. Bom, falando em indicações, agora sobre contraindicações, né, nesses procedimentos assim tão populares. Existem pessoas que podem adquirir alergias por conta desse tipo de procedimento, desse tipo de produto, ou de repente uma aplicação inadequada possa gerar uma consequência estética também nesse paciente. Como é que vocês lidam, né, no dia a dia com esses cuidados e justamente para evitar tanto a reação alérgica como um procedimento mal feito? A principal coisa, né, Liv, é você fazer uma anamnese e um exame físico. Então, desde a nossa formação médica, a gente tem muito essa questão de realmente conversar com o paciente e não vender um procedimento. Então, a gente faz um detalhe de uma história, vê o que o paciente tem de doença prévia, o que o paciente tem de alergia prévia, o que o paciente já se submeteu. Realmente, ele passa por um crivo de perguntas e somente depois que você indica ou contraindica o procedimento. E eu digo muito isso até para os meus pacientes. Eu realmente tenho contraindicado vários procedimentos por zelar pelo cuidado do meu paciente, né? A segurança dele. É interessante a gente colocar também os aspectos assim, né? Colocar na balança a importância e a necessidade da realização de alguns procedimentos estéticos. E eu até estou falando isso porque existe a questão da beleza, né? Dos padrões que estão, aliás, a todo tempo na mídia, nas redes sociais, mas também tem a recuperação da autoestima. Eu já vi muitos casos, né, de pessoas com deformidades no rosto, no maxilar, no nariz, e que transformam suas vidas depois de um procedimento como esse. E melhor, né, sem passar por cirurgia nenhuma.
Doutor, você já pegou algum caso, tem alguma história de que isso realmente possa transformar? Até a fala, né, de algumas pessoas pode ser melhorada com algum procedimento como esse? Realmente, quando você indica um procedimento adequado, você tem excelentes resultados, sabe? Então, a gente tem desde cicatriz, por exemplo, uma cicatriz, às vezes, de cesárea, de alguma coisa que o paciente realmente incomoda muito ele, ela tem uma dificuldade, enfim, de usar uma roupa na praia, na piscina, ou um paciente que tem uma cicatriz no rosto, um paciente que tem algum defeito, que não te disse, do ácido hialurônico, ele é muito utilizado para repor alguma perda que a gente tem, desde uma perda de gordura, uma perda óssea, que acontece no envelhecimento, só que tem pessoas que já têm uma genética para ter esse defeito um pouco mais precoce. Então, nossa, no consultório a gente consegue resultados assim que realmente é gratificante, porque você vê o tanto que o paciente fica feliz, né? Isso estimula muita gente. Essa questão das cicatrizes é muito interessante, porque realmente é a recuperação da autoestima, né? A gente não está falando só da beleza. Esses procedimentos, eles têm prazo, assim, por exemplo, de duração? Eles duram muito tempo ou pouco tempo? Então, por bula, né? Por bula. A toxina, ela dura entre 4 a 6 meses. Isso depende de alguns fatores, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, né? Eu, quando faço a aplicação, eu explico para o paciente. Por exemplo, vou já aqui dar uma dica para vocês. Uma coisa que a gente perde muita toxina, que tem um estudo recente da Academia Americana de Dermatologia, é usar mês posterior a que você fez toxina. Então, por exemplo, o paciente fez toxina, ele de usar secador de cabelo, que fica com contato de calor na testa muito grande, e isso realmente perde muita toxina. Outra coisa que perde muita toxina, o paciente vai se expor ao sol e não usa óculos escuro. Então, o que acontece? Ele fica forçando para enxergar. Isso estimula a musculatura e, consequentemente, dura menos a toxina. Já o ácido hialurônico, que é o outro preferidinho, queridinho do consultório, que nem você falou, o segundo, só perde do botox, da toxina, ele tem um prazo de bula de 18 a 24 meses. Só que depende, se é uma região que a gente movimenta muito, por exemplo, o lábio, que Sim. as mulheres gostam tanto, ele não dura muito. Por quê? Nós falamos, comemos, beijamos. Então, o ácido hialurônico, ele é degradado por força, por cinética, por movimentação. Então, quando você movimenta muito ele, faz tração, ele realmente vai perdendo um pouquinho mais rápido. Bom, agora falando sobre as mídias digitais. Nós que trabalhamos com comunicação e prestamos serviços nessa área, justamente para pessoas que querem se projetar, né, querem impulsionar suas mídias digitais, a gente comenta que ninguém é obrigado a sair feio na foto. E fala para utilizar os filtros, né? Os filtros estão aí, é uma realidade, só que ele pode criar um gatilho um pouco negativo, eu acredito que no psicológico de muita gente, porque você está se vendo no espelho de um jeito e o filtro te retrata de uma maneira totalmente diferente, né? O filtro empina o nariz, aumenta os lábios, reduz o rosto. Eu queria saber se no dia a dia do consultório chegam assim alguns pacientes querendo uns milagres como esses, né? Querendo ficar parecido com o filtro, e se é possível, né? Assim, a gente tem que também entender a realidade. É possível chegar assim a um resultado aproximado de um filtro do Instagram, por exemplo? Então, é que assim, né? O paciente realmente ele chega com esse desejo que você está falando, principalmente na questão, assim, pelo menos no meu consultório, né? Eles falam assim: ai, doutor, quero ficar sem poros, sem essas marquinhas. Infelizmente, pela ciência e pelo país que a gente vive, nós não conseguimos. Por quê? Os poros, eles são ocasionados pelo excesso de temperatura. Então, quando a gente vive num país tropical, que nem o nosso, ainda mais o nosso estado, que é muito calor, a gente precisa transpirar. Então, os poros acabam se abrindo, né? Enfim, para você ter essa perda de temperatura. Mas ocorre bastante, sim. Mas lá no meu consultório eu tento sempre, sabe, Lívia, ser o mais realista possível, mostrar estudos científicos para os pacientes, mostrar o que realmente vai melhorá-lo, indicar o procedimento mais eficiente.
cada paciente envelhece de uma maneira. O branco envelhece de uma maneira, o asiático envelhece de uma maneira, o negro envelhece de uma maneira, o pardo, o índio envelhece de outra maneira. Então, a gente tem que ser sincero com o paciente, senão a gente não vai conseguir agradá-lo nunca. Pois é, e o interessante, assim, que existem esses procedimentos que a gente colocou que são os queridinhos, né, o botox e o preenchimento com ácido hialurônico, mas vocês trabalham também com uma série de equipamentos, laser, peeling, enfim, eu nem sei elencar todos aqui que ajudam, né, a manter a pele um pouquinho mais jovem. E falar também sobre a harmonização facial, né, um termo que a gente tem ouvido com cada vez mais frequência, e é possível também chegar a um resultado satisfatório com a utilização da tecnologia, né? Vocês têm que estudar muito para isso. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a harmonização facial, como é que é o procedimento, né? Se os pacientes normalmente ficam satisfeitos. Então, a harmonização facial, na verdade, é um termo, né? É um marketing, vamos dizer, sugerido do ácido hialurônico. Em 1980, a gente já tinha os ácidos hialurônicos, e os ácidos hialurônicos, que nem eu disse, eles são usados para repor perda. Por exemplo, a principal perda que a gente tem, esquecendo etnias, é esse coxinho que a gente começa a atrofiar, independente da perda de peso. Isso faz com que a gente fique com o rostinho um pouquinho mais envelhecido, talvez até pareça um pouco mais a olheira. Então, o ácido hialurônico ele é muito indicado, por exemplo, nesse tipo de envelhecimento. E eles utilizaram, né, o termo harmonização facial para fazer um marketing sobre o ácido hialurônico. Só que nem eu disse, cada etnia, cada paciente envelhece de uma maneira. Se você souber indicar precisamente, você consegue obter muito resultado com pouco investimento, às vezes, sabe? Eu sempre explico isso para o paciente, porque ele chega com uma ideia assim, eu vou te falar como que é lá no meu consultório. Doutora, minha amiga fez isso, a minha mãe fez isso, eu quero fazer também. E é isso que eu te digo, cada paciente tem que ser individualizado, porque talvez um simples detalhe, o paciente já fica muito feliz, sabe? Então, eu acho que a individualização é o grande X dos procedimentos e a indicação, sabe? A indicação, indicar precisamente. Hoje em dia a gente tem muitos aparelhos, muitas tecnologias que vieram em pró ao paciente e em pró ao médico que realiza o procedimento, sim. E respeitando também, eu acredito que a beleza particular de cada pessoa. Talvez um preenchimento no queixo fique bonito numa mulher, mas não fique bonito em outra. Agora, falando sobre os homens, eu estou impressionada com a quantidade deles que estão procurando realmente os procedimentos estéticos. Quais são aí os favoritos, né? E por que é importante que o homem também cuide da sua pele? Hormonalmente, a gente sabe que o homem e a mulher são diferentes. Então, provavelmente, a textura da pele também seja. Né? O que eles mais reclamam no consultório? É legal essa pergunta, que tem um artigo novo publicando as diferenças, né? O homem, ele envelhece muito mais tardiamente que a mulher. Só que tem um grande detalhe. O homem, ele tende a ganhar um peso muito importante depois dos 50, 55 anos. Então, ele começa, quando ele inicia o envelhecimento dele, de uma forma muito brusca, sabe? Então, realmente, eu até indico para meus pacientes mais jovens, vamos começar a cuidar, o homem envelhece mais tardiamente, mas quando ele envelhece, ele tem uma dificuldade de ter um resultado no procedimento. E sobre os procedimentos mais indicados, assim, eles realmente querem melhorar de maneira global, sabe? Eu tenho uma procura muito grande pela naturalidade, que nem eu estava te explicando. Realmente o paciente ele quer melhorar o que ele é, o que ele tem, o que ele possui. E ele não quer transformá-lo em outra pessoa. É o que eu Sim, é mais diferente das recebo. mulheres. E assim, eu também, eu sou... minhas pacientes falam, doutor, você é muito simpático, tudo, mas eu realmente contraindico quando a paciente, por exemplo, quer ir por uma terceira seringa no lábio, quer fazer um contorno que talvez vai masculinizá-la. Eu vejo muitas mulheres masculinizadas, isso não é bacana, tá? Perde todo o contexto feminino. Mulher para ter feminilidade, homem assim, independente da escolha que ele quer. Então, a gente tem que respeitar essa questão mesmo de gênero. E acontece, né? As pessoas elas começam a se ver todos os dias, se acostumam com aquela imagem, né?
já passaram por um procedimento, já viram que é tranquilo, perderam o medo e começam a se empolgar, e é aí que muitas perdem a mão. E, Lucas, agora falando sobre profissionalismo, justamente chegando nesse ponto, quantas aberrações a gente vê também todos os dias na internet, pessoas que realmente perderam a mão, e o paciente também não se dando muita conta dessa imagem, né? Acaba não conseguindo distinguir, né, quem ele é mais. Qual que é o papel do profissional nesse ponto? O papel principal é essa indicação, né? O outro papel que eu acho muito legal a gente discutir, Lívia, é os efeitos colaterais. Porque às vezes a gente pensa só que a toxina, o preenchimento, né, que a gente vê complicações gravíssimas, como necrose, enfim, mas eu pego muito no consultório, assim, um paciente que às vezes faz um peeling, às vezes faz um laser e vem todo manchado, entende? Eu acho que a gente tem que respeitar as indicações do paciente, tem que saber respeitar, pisar o pé no freio e compartilhar alguns resultados com o paciente, mostrar que talvez vai masculinizá-lo ou talvez feminilizá-lo, enfim, e a gente tem que ter esse pisar no pé no freio junto com o paciente, sabe? A gente tem que contraindicar procedimentos mesmo. Você comentou a respeito de resultados que chegam a pontos de necrose. Hoje a gente tem uma gama de profissionais realizando esses procedimentos. Inclusive, acompanhei algumas reportagens em noticiários nacionais, né? Globo, Record, de pacientes que foram à mídia para denunciar pessoas que não eram da área médica e que estariam fazendo. Isso hoje em dia é permitido, né? Por lei, a gente sabe. Mas qual que é a importância, por exemplo, disso ser feito por um médico, por um dermatologista? Então, Lívia, hoje em dia nós temos praticamente mais de 20 complicações de ácido hialurônico, por exemplo. E antes das complicações, a gente tem as contraindicações. Por exemplo, um paciente que tem ali algum tipo de reação alérgica, algum componente do ácido hialurônico, tem que ser investigado, tem que ver se ele tem outras contraindicações, que tem várias. E além disso, o paciente pensa, o médico injetor ou o injetor não médico, ele pensa em poucas complicações. E na verdade, o ácido hialurônico, ele tem, por exemplo, eu vou dar uma complicação que está muito na moda, é que eu sou muito ruim de cantora, mas tem uma cantora que ela edemaciou muito o rosto dela após aplicar ácido hialurônico. E aí o pessoal fica comentando que foi por conta do Covid, mas não é o seguinte, o ácido hialurônico... Foi a Joelma. Ah, perfeito. Então, o que acontece é o Eu sou seguinte... boa de nome de cantora. O que acontece Mas é o seguinte... acompanhei justamente para a gente fazer esse programa, acompanhei algumas reportagens que estavam saindo na mídia, porque é importante a gente levar isso para o pessoal. Porque o que acontece é o seguinte, existe um negócio que chama mimetismo molecular. Quando você mistura qualquer estímulo antigênico, isso significa vacina, isso significa uma infecção, isso significa uma gravidez, isso significa qualquer tipo de reação antigênica, coisa que não é normal no nosso corpo. Você pode causar um edema nesse ácido hialurônico que você colocou. Então, por exemplo, uma contraindicação clássica. Se o paciente tiver com uma dor de dente, eu não faço ácido hialurônico. Se o paciente estiver gripado, eu não faço ácido hialurônico. Eu cancelo o procedimento. Marco para outro dia. Por quê? A chance dele ter um edema tardio é grande. O paciente vacinou. Eu espero um prazo, uma periodicidade. Os estudos indicam isso. Então, o pessoal ele acaba, sabe, Lívia, querendo fazer o procedimento ali sem ter esse cuidado com o paciente. Então, realmente não é uma complicação ou outra, são várias complicações. E quando eu falo que a gente está aqui discutindo um tema que diz respeito à beleza, que diz respeito à estética, mas principalmente à saúde, eu gosto de chamar a atenção para esse bate-papo que nós estamos fazendo, Lucas, porque não é apenas o lucro, né? É a saúde, é a autoestima, né? É a nossa aparência. E nós colocamos aqui a situação da Joelma, a nossa edição até vai colocar a foto dela do antes e depois do procedimento para que os telespectadores possam conferir. Eu realmente fiquei muito impressionada, pensei, nossa, como que um preenchimento seria capaz de fazer isso com uma paciente? Então, assim, uma série de especialistas, explicações surgiram, só que vale a pena a gente também começar a refletir sobre a conduta de alguns profissionais, né? Se esses profissionais só querem vender, né? Vender pelo lucro, ou se eles estão vendendo também, né, a autoestima, se eles estão vendendo
também a saúde. E eu acho que é o mais importante quando a gente coloca um assunto como esse em pauta. E, doutor Lucas, agora falando sobre cuidados. Fiz o ácido hialurônico, fiz o botox, você comentou do sol, comentou do secador de cabelo. Existem alguns outros cuidados, ingestão de líquidos, alimentação, que podem contribuir para uma pele mais saudável? Ah, com certeza. Por exemplo, hábitos saudáveis são super importantes para fazer o sinergismo. O que que é isso? Concomitante ao procedimento, você crescer. Então, assim, alimentação adequada, evitar a exposição solar em horários inadequados, atividade física é super importante, tá? Evitar ambientes mais poluentes, etc. Tomar algumas medicações antioxidantes, coisas simples, você não precisa comprar nada. Uma vitamina C, um suco de laranja, um suco de acerola, um suco de limão que tem bastante vitamina C. Você pode tomar uma taça de vinho uma vez por semana, que tem os flavonoides, que são antioxidantes. Então, tem todo um contexto geral, não somente os procedimentos, sabe? Então, isso geralmente eu passo bastante essas medidas, vamos falar assim, não extra procedimento. E é interessante que o paciente, mesmo com o procedimento, com a pele toda esticadinha, toda brilhosa, né? Realizado ali o procedimento, continue fazendo uso de produtos que estimulem, né? A produção de colágeno, que combatem o Sim. envelhecimento. Tem gente que acha que é só isso, né? Que não precisa fazer mais nada. Realmente, se eu for falar assim, o top de linha, o filtro solar é o que realmente faz a diferença. Eu sei que muitos pacientes aí não se adaptam, mas pessoal, É difícil. existem mais de 25 cores de filtro solar. Usem filtro solar com cor, principalmente os pacientes que sofrem com mancha. Realmente faz diferença. Os pacientes que não sofrem de mancha, você pode usar o filtro solar da sua escolha, mas tem 1 milhão de evidências científicas sobre filtro solar. Então, realmente, a gente tem que se cuidar, tá? Outro ponto que eu gostaria de te perguntar são procedimentos aliados à maquiagem. Muita mulher usa maquiagem no dia a dia. Tem alguma quantidade, periodicidade, como remover adequadamente esses produtos da pele? Porque eu sei também que gera um envelhecimento absurdo, né? A maquiagem, vocês têm que optar por produtos não comedogênicos. Sempre quando for comprar uma maquiagem, você lê no rótulo. Produto não comedogênico e produto com pouco, vai estar não alergênico. Então, assim, produtos irritativos para a pele. Impossível dormir com maquiagem, isso aí é uma regra, pode chegar cansado, tudo. Faz um esforço, tá? Principalmente lápis, região periocular, isso pode dar até problemas oculares, tá ok? Cílios, essas coisas, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E envelhece mesmo, Lívia, é isso que você falou. Na verdade, causa uma irritação, né? A pele, ela Uhum. precisa fazer essa perda de energia, de temperatura com o meio externo, e realmente a maquiagem, ela causa isso. Muito bem, Lucas, e para a gente finalizar, a gente está aqui dando uma série de dicas, né, para os nossos telespectadores, para o pessoal que está acompanhando Perspectiva, trazendo dados, né, importantes. Eu fiquei impressionada na hora que eu vi que o brasileiro realmente está procurando por procedimentos estéticos não cirúrgicos, mostra, né, a vaidade do povo daqui, né, mostra que todos estamos querendo melhorar, estamos buscando autoestima. Importante procurar um profissional capacitado, estudado, gabaritado, para fazer esse tipo de procedimento, né, Lucas? Vamos deixar aqui essa mensagem para finalizar. Pessoal, como eu disse, eu realmente estudei muito para fazer o que eu faço. Eu tenho uma preocupação assim enorme com o meu paciente. Eu praticamente converso com todos os pacientes que eu faço procedimento, todos, no dia seguinte, no outro dia, na semana seguinte. Não vou dizer que nunca tive complicações, tive sim, mas soube solucioná-las. Eu, inclusive, tenho vários pacientes que podem até dar algumas entrevistas, viu, Lívia? Eu tive Certo. uma paciente que teve esse mesmo problema da Joelma, e ela tinha um quadro de sinusite, vamos falar, oculto. Eu que descobri, que não sou otorrino, mas por ser médico, fiz uma anamnese, falei, ó, eu realmente acho que esse seu edema está ocasionando por alguma infecção do seu corpo, e achei essa sinusite, indiquei, está tratando, está excelente. Então, assim, pessoal, existem complicações, e eu falo isso porque o médico, ele tem a tendência, desde a formação dele, tá?
de ser uma pessoa mais sacerdote. Então, assim, pegar na sua mão e ir até o final. É o que eu faço com meus pacientes. Eu, hoje no consultório, eu estou com zero complicações todas resolvidas, mas eu já tive. Então, esse é o momento de você pegar o seu paciente, colocar ele embaixo do seu braço e trazer ele para o resultado e solucionar aquela angústia dele. Entende? Sim, eu falo isso porque eu já fiquei sabendo de casos, né, de outros profissionais que tiveram problemas recorrentes, que acontecem no consultório, né, e que não conseguiram solucionar e que as pessoas ficaram com lesões aí que vão ser para o resto da vida. Inclusive, com destaque em noticiários nacionais, o que é lamentável. A gente quer ficar bonita, mas com qualidade de vida e com saúde. Livre, Doutor só um adendo. certo. Realmente o que eu fico chateado é isso, sabe? Na hora de fazer o procedimento, faz a venda, pensa na questão lucrativa, mas assim, na hora de acompanhar o paciente numa complicação, sabe? Realmente não dá esse segmento, isso me entristece muito. Eu pego muitas complicações, assim, diária. Enfim, eu realmente eu não sei até que ponto vale esse tipo de trabalho, né? Enfim, mas é Bom, e só um fica. desabafo. Sim, com certeza, e fica para um próximo bate-papo, porque como os procedimentos eles estão se popularizando numa velocidade muito rápida, talvez até os organismos de fiscalização não consigam acompanhar. Mas é uma tendência, né, que possa ser sanada aí com o tempo. E a gente espera que aconteça, né, para que haja saúde e haja beleza também. Dr. Lucas Basmage, dermatologista, debatendo com a gente aí um tema super atual, super interessante, né? Todos se cuidando, todos querendo ficar bonitos e parecer os filtros, né, das redes sociais. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada. Obrigado, Lívia. Fica com Deus. Muito bem, esse foi mais um programa Perspectiva. Você acompanha toda a nossa programação no YouTube da TV Alemes, na TV Alemes no canal 9 da NET, nossas mídias sociais, também no Spotify e na TV Educativa de Mato Grosso do Sul, canal 4.1. Também tem uma série de canais fechados aí para toda a população de Mato Grosso do Sul conferir os nossos temas. Voltamos numa próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. TV Educativa, para todo mundo ver e ouvir.